ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem luz enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, Senhor, mais uma vez estamos, Deus, para te agradecer, para te louvar, para te exaltar, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse culto, Senhor, que o Senhor nos concede, aleluia, chegar na tua presença, para te agradecer, para te louvar, para te exaltar, Senhor, porque o Senhor merece, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado a ti, Senhor. Abençoa esse culto, aleluia, Senhor, de louvores ao teu nome, Senhor, porque o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor, aleluia, não venha, Senhor, aleluia, olhar para nossas, aleluia, fraquezas, mas sim, Senhor, Jesus querido, atenda, aleluia, nossos pedidos, as nossas ansiedades, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, até que o Senhor nos tenha abençoado, nos tem fortalecido, nos tem alcançado, Senhor, a bênção renova, Senhor, continua, aleluia, abençoando, Senhor, a cada irmão, Senhor, que chegou a este lugar, Jesus querido, também que a gente não pode chegar à tua casa para você, sabe o motivo, desperta da vitória, aleluia, Senhor, em continuação, aleluia, abençoa esse culto, Senhor, é nosso pedido, em teu nome, amém. Irmãos, para tomar assento, nós estamos dando oportunidade para o Ian, está cantando o hino da harpa, e segundo, o Davi também pode louvar, vamos ser o segundo hino da harpa. Graças te damos, Jesus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 244 da harpa. Louvai a Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos
cantar o hino 15 da harpa. Ó pão cego, andei e perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na
maravilhoso, né, irmão? Esses dois louvores que acabamos de ouvir, né? Que Deus possa, né, estar derramando as bênçãos, né, sobre a vida de cada um dessa noite. Quero convidar o irmão Hélio a passar aqui, para ele dar a palavra introdutória da minha igreja. Cumprimento a igreja para o Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que nos tem dado de nós estar aqui nessa noite. Agradecer por mais uma semana abençoada que Ele nos tem concedido. Meus irmãos, você pôr em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Crônicas, segunda Crônica. Aleluia. Livro de Crônicas, do capítulo de número 20. Segunda Crônica, capítulo 20. E o versículo 17. Vamos achar? Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai vós, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Israel. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será conosco. Meus irmãos, meditando um pouco desse versículo da palavra de Deus, nós sabemos que o povo hebreu, o povo de Israel, ele vivia de batalha, vivia de peleja. E numa dessas pelejas, o rei Josafá foi notificado que havia muitos reinos que queriam pelejar contra ele. Aí diz a palavra que Josafá temeu e recorreu ao Senhor. E daí nesse versículo que Deus disse, para deixar que a peleja era dele, que a vitória ele ia entregar nas mãos dos filhos de Israel. Hoje, meus irmãos, nós vimos que a nossa peleja, antigamente, ela era sangrenta, ela era humana. Hoje a nossa peleja, meus irmãos, ela é espiritual. E nessa peleja que nós vivamos de dia a dia, meus irmãos, se nós não tiver Deus, se nós não recorrer a Ele, essa batalha é perdida. Mas quando nós levamos as afrontas do nosso adversário, as afrontas do nosso inimigo, aos pés do Senhor, Ele peleja por mim e por você. E essa vitória será nossa. Porque o mesmo Deus que operou lá na antiguidade, Ele continua operando hoje. Josafá temeu, mas ele soube a quem recorrer. Hoje, muitas vezes a nossa luta, ela é tanta, que às vezes dá medo, nós tememos,
mas nós temos que confiar num Deus que ainda peleja, num Deus que ainda dá vitória, e num Deus que ainda salva, que ainda liberta. Quero deixar essa reflexão nessa noite para mim e para você meditar, que nessa batalha espiritual nós temos que ter Deus no comando, nós temos que ter Deus no controle, e daí nós seremos mais do que vencedores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, orando, pedimos, Pai, a tua proteção, pedimos a tua amparo, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha pelejar, Pai, contra as armaduras do nosso Deus. Pai, venha pelejar pelo povo que aqui está nesta noite. Porque nós sabemos, Pai, que as nossas lutas não são constantes. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é maior de todas as situações. Nós temos um Deus que é maior de todos os problemas. Aleluia. O nosso Deus não tem luta, não tem batalha perdida. Aleluia. É por isso que nós buscamos. É por isso que nós confiamos nesse Deus. Pai, eu te peço nessa noite, Pai, que alguém aqui chegou, que o Senhor possa, Pai, resistir ao teu poder e teu Espírito. Pai, abençoa a mensagem dessa noite. Que o Senhor possa usar o teu servo, Pai, nessa noite. E que nós possamos sair daqui, Pai, alimentados. Que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa palavra não é necessidade. Sabemos que com as nossas próprias forças, não conseguimos chegar a lugar nenhum, mas com Jesus, no comando, com Deus, no comando, assim como Josué e os profetas do passado venceram, nós também podemos vencer, irmãos, mas basta nós depositar a nossa confiança inteiramente no Senhor, que a vitória é certa. Temos das boas-vindas para o Paulo, que está aí visitando. Depois o pastor vai ler a carta dele, e parece que vai estar nos ajudando aí, e Deus possa estar abençoando a tua vida. Também o irmão Felipe, que aumenta aí, o filho do pastor, a sua namorada, que Deus possa estar abençoando vocês esta noite. Se derrubamos o rei dos louvores. A Nadir também. A Nadir está Isso. A nossa vizinha lá aqui, Deus possa estar abençoando a senhora também, Nadir. Vocês me querem esse louvor? Marisa, tem louvor para cantar a salvação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Não estou com a garganta muito boa, mas vamos fazer um esforço para Deus. Peço que os irmãos venham prestar atenção na letra desse louvor, que é através dele que eu consigo reconhecer que sem Jesus a gente não é nada. Amém?
Vocês estão lá no dia? Tem um horror? Vocês querem ficar orando ou sozinhos? Deus abençoe. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Eu tenho uma casa, onde quero a cidade.
sabemos que nós temos uma casa, né, irmãos, que Deus foi preparar para cada um de nós, né? Se nós formos fiel aqui, né, obedecer a sua santa palavra, né, Jesus prometeu que foi preparado um lugar para cada um de nós, né? Se nós for fiel e permanecer, né, até o fim, nós seremos salvos. Daí nós vamos ganhar a nossa coroa da glória, né, e a casa que Deus tem preparado para cada um de nós. Não sei se o João Paulo tem um louvor para cantar. Só os irmãos que passam. Eu sempre estou muito feliz de voltar para uma Itália, para lá a gente morava em Coronel de Castro e frequentava a igreja Assembleia de Deus lá do pastor Roberto Paz. Daí viemos para Maitá e procurei o pastor. Embora ainda não conhecia, mas já tinha nos conhecido aqui na Israel, aqui da Assembleia, a maioria, tinha vários aí. E graças a Deus, então, voltou para Maitá. Agora a gente voltou no pensamento agora de ficar aí para ajudar os irmãos. Não está vendo não, estava meio destreinado. Vou levar uma maravilhoso esse louvor, né, irmãos? E quando nós era pecador, né, nós era desgarrado das coisas do Senhor, né? Mas quando Jesus trouxe nós para a sua maravilhosa luz, né, nós fomos um salvo, né, um remido nas mãos de Jesus, né? Aí vale a pena a gente ser fiel a Deus, né, buscar a sua face, fazer a sua vontade, né, porque sabemos, né, que só aquele que faz a vontade do Senhor, né, um dia herdará as mansões celestes. Não sei se as irmãs do seu coração têm um louvor.
possa receber, né, irmãos, o nosso louvor, a nossa adoração, né, porque não fizemos, né, para homem, né, irmãos, mas sim adoramos, né, porque Ele merece, né, irmãos. Convido a igreja para colocar em pé mais uma vez. Vamos estar fazendo uma oração. Em seguida, o pastor Juarez estará com a oportunidade pregando a palavra. Convido o irmão Dalgiro para passar aqui, está orando com a igreja. Salve todos com a paz do Senhor nesta noite. Oremos a Deus, amado Deus e querido Pai que está no céu, nas suas mãos estamos nesta noite, te louvando, te adorando, glorificando o teu nome, porque somente a ti tem solução, tem refúgio, tem a fortaleza onde estar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, abençoa este lugar, meu Deus, da graça e a fortaleza, porque tu és dono da vitória, tu és socorro presente, Senhor. Pai, nesta hora, meu Deus, encher o teu vaso, encher nossa vida da graça, encher nossa vida, Senhor, do teu Espírito Santo, meu Deus, porque tu és nosso protetor. Nesta hora, meu Pai, encontra, meu Deus, não quero ter chegado nesse recinto, é louvar, para adorar, e glorificarmos o teu nome, que é digno de toda nossa adoração. Oh, papai, não despede nossas vidas vazias, mas encher, Senhor, encher o teu vaso nessa noite. Nós desejamos, Senhor, a chegar mais perto do Senhor, cada dia, cada momento, aleluia, para se aproximar mais perto do Senhor, aquele que tem vitória, aquele que tem a bênção, aquele que tem a vitória para a sua igreja. E eu creio nessa noite, nas suas mãos não está escolhida, aleluia, que não possa abençoar a sua noiva. Encheu, Deus, encheu o teu vaso a este lugar e nos dá graça. Oh, Senhor, percebemos nesta última hora, está com o nosso vaso cheio, ali costa da maneira, porque tu és nosso Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos estar lendo a palavra de Deus já, meus irmãos. Nós, com a grande alegria, cumprimentamos a todos com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, primeiro livro, depois do Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho de João, veio Atos dos Apóstolos, que já está dizendo que é os trabalhos, os atos dos apóstolos, aqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Nós quero então, em nome de Jesus, dizer que sempre é uma alegria estar na casa de Deus, os irmãos acham aí, e já ouvindo os louvores. Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém? Amém. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí no versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pode assentar adorando a Deus, tendo toda a liberdade. Nós estamos na casa de Deus,
E eu ouvindo as irmãs aqui, louvar o Senhor. Maurício, por favor, trazer o pedestal aqui, por favor, para nós. E ouvindo aqui as irmãs, o círculo de oração, louvando o Senhor Jesus, obrigado. E algumas irmãs já de anos na batalha, algumas irmãs já anos na batalha, outras há menos anos, mas também não menos importante. Todos estão fazendo para Jesus. Nós, quando fazemos para Jesus, nós sempre pensamos, os irmãos também pensam que quando nós fizemos para Jesus, nós precisamos fazer então da melhor maneira possível. E claro, se nós não conseguimos fazer, nós vamos continuar buscando a graça de Deus, a capacitação de Deus para continuar servindo a Deus e louvando a Deus e também fazendo aquilo que Deus concede para nós. Glória a Deus. Às vezes no hino, às vezes você não pode errar, acontece, mas nós não vamos desanimar, nós vamos continuar e vamos buscar a graça de Deus para continuar louvando ao Senhor Jesus. É claro, se não errar, melhor ainda. Na pregação da palavra de Deus, sempre eu penso, assim como os irmãos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, que é uma grande responsabilidade também mencionar a palavra de Deus. Nós lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Esse dia nós comentamos com os irmãos, com as irmãs também, aqueles que têm condições de ler a palavra, que conseguem ler, que conseguem estudar, ler o livro de Atos dos Apóstolos. Esta palavra aqui, assim como toda de Gênesis a Apocalipse, é uma fonte inesgotável. Quanto mais tira, mais sai. Só no livro de Atos dos Apóstolos, só nesse livro, 28 capítulos, se fôssemos o resto da nossa vida meditar no Atos dos Apóstolos, no resto da vida nós não sairíamos do Atos dos Apóstolos, porque é uma fonte inesgotável, como já falamos. E o que acontece aqui, quando nós fazemos leitura, o que acontecia aqui, começou a perseguição com a igreja primitiva. Sempre houve perseguição. Jesus sofreu perseguição. Se você já leu lá no Evangelho de João capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus foi expulso de Nazaré, quer dizer, da sua cidade natal, quando ele abriu as escrituras, lá no livro do profeta Isaías, quando ele abriu as escrituras e ele leu uma palavra ali, mencionando que era da vida dele mesmo, que Jesus veio para aliviar o sobrecarregado, curar o enfermo. E Jesus abriu as escrituras lá na sinagoga, e diz a Bíblia que a perseguição veio e eles expulsaram Jesus. Jesus teve que sair da sua terra natal. Aqui na igreja primitiva, para nós não sair aqui do texto da igreja primitiva, meus irmãos, após a igreja receber a promessa que Jesus tinha prometido antes dele ascender ao céu. Qual foi a promessa que Jesus prometeu? Eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, abra a Bíblia aí, confere, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, antes de ir para o céu, mas recebereis poder, virtude é uma tradução, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha. O que é testemunha, meu irmão? O que é testemunha? É alguém que participou junto, é alguém que estava junto do acontecimento. O que é testemunha? É alguém que viu, é alguém que ouviu, é alguém que esteve junto com Jesus. E Pedro, João, Bartolomeu, Tomé, Simão, Judas, o Iscariotes e o outro Judas e tantos outros mais, eles testemunharam daquilo que Jesus fez. Em loco, eles estavam juntos nas maravilhas que Jesus fez, na pesca maravilhosa lá no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, na pesca maravilhosa, quando Jesus caminhou em cima das águas, quando Jesus multiplicou os pães, quando Jesus libertou diz a Bíblia, aquele cego e mudo e endemoniado. Jesus operava maravilha, e Pedro e João e todos os outros testemunharam disso. E
meus irmãos, eles acompanharam os milagres, e nós vendo na palavra, nós vamos ver que Jesus, meus irmãos, ele foi perseguido, como falamos, mas ele foi até o final. Diz a Bíblia que lá no jardim do Getsemane, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Quer dizer, ele estava sentindo ali o peso da traição, o peso da condenação. Por que começou a intenção de entregar Jesus, não? Pelos próprios fariseus, pelos próprios líderes do Sinédrio. E foi o que aconteceu aqui com Pedro, meus irmãos. Pedro e João, eles estavam após a cura de um paralítico no templo, eles estavam sendo perseguidos porque eles simplesmente disseram para o paralítico: nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que nós temos, melhor, o que nós temos, te damos, levanta em nome de Jesus. Quer dizer, eles receberam a autoridade de Jesus, eles já tinham recebido ali o batismo com o Espírito Santo, eles tinham recebido o revestimento que nada fazia eles parar, nada fazia eles calar. E quando eles oraram por aquele paralítico, o paralítico levantou, diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz a Bíblia que ele entrou no templo, louvando a Deus, saltando. Eu não vou saltar aqui, fica chato aqui, mas a Bíblia diz saltando, assim, quando a Bíblia fala saltando, é levantar os pés do chão. Pensa bem, um paralítico na porta formosa pedindo esmola, e de repente chega dois homens de Deus e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho. E por causa dessa cura, os líderes do templo, que não era a igreja, uma coisa que nós temos que entender aqui, que os líderes do templo, eles não eram convertidos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram da religião judaica, eles não tinham ainda reconhecido Jesus como Salvador. E eles, meus irmãos, querendo fechar a boca de Pedro e João, eles ameaçaram e disseram que não era mais para eles falar desse Jesus, da ressurreição de Jesus. E foi a resposta de Pedro que ele disse para o Sinédrio: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, o que Pedro viu, o que Pedro viu, o que João viu, como já falamos dos milagres lá no barco, em toda a Galileia, mas o mais importante, Pedro, João e todos os apóstolos e algumas mulheres, eles conversaram com Jesus após a sua ressurreição. Jesus, ele disse para os discípulos: olha aqui, seus incrédulos. Jesus disse bem assim, olha aqui, incrédulos, olha aqui, as minhas mãos, vê como sou eu, olha as minhas mãos. Jesus se apareceu, diz a Bíblia, que mais de 40 dias caminhando e ensinando a igreja e prometendo, dizendo que ele ia, mas ele ia voltar. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, Pedro e João, eles já tinham participado da ressurreição de Jesus, já tinham conversado com Jesus. Por isso que ele disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora eu pergunto para você que está nos assistindo, está aí na minha frente: o que nós temos visto, o que nós temos ouvido? A responsabilidade agora não é mais de Pedro, agora não é mais de João, agora não é mais de Bartolomeu, de Tomé, de Tiago, de Judas, não do Iscariotes, o outro. Agora a responsabilidade, meus irmãos, é nossa, falarmos daquilo que nós temos visto e ouvido. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu estava estudando, eu estou falando aqui sobre a perseguição da igreja, de Atos dos Apóstolos. Eu estava estudando, meus irmãos, as perseguições que houve até o ano 300 depois de Cristo. Houve muita perseguição. Tem um livro aqui baseado em outro livro com fontes históricas. Não sei se você já ouviu falar de Eusébio de Cesareia.
tem até anotado aqui, de Flávio José e tantos outros mais. Eles foram os historiadores dos primeiros cristãos. Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador do cristianismo. No ano de 265 ele nasceu e morreu no ano 30, no dia 30 de maio do ano de 339. Portanto, quando Constantino era o imperador de Roma, e eu creio que algumas pessoas sabem que até o ano 300 da nossa era, da era cristã, depois de Cristo, até o ano 300, havia muita perseguição, havia derramamento de sangue. Os imperadores, eles se intitulavam deuses, eles fizeram estátua para o povo adorar a eles. Eles não aceitavam a igreja primitiva dizer que tinha um Jesus ressuscitado, eles não aceitavam, e diz a Bíblia que muitas pessoas perderam a vida. O diácono Estevão foi um dos primeiros mártires, muitas pessoas perderam a vida. Mas uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, que quanto mais perseguição havia na igreja, até o ano 300, quanto mais perseguição, mais as almas se convertiam. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? A perseguição. Quando vem a perseguição para a tua vida e a minha vida, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, se nós permanecermos firmes, Jesus se compromete em ser o nosso advogado. Eu tenho uma palavra que Jesus disse aqui nos Evangelhos, que eu tenho guardado no meu coração faz muitos anos. Jesus disse para os discípulos e para nós também: quem tem deixado casa, campos, pai, mãe, irmãos, família, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes tanto nesta vida, com perseguição, e por fim a vida eterna. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Evangelho é perseguição. É claro que nem sempre, nem com todo mundo, mas Evangelho não é uma colônia de férias. Evangelho é confronto. Evangelho é sair da escravidão do adversário, do domínio de Satanás, e entrar para o reino de Deus. Por isso a perseguição, por isso Jesus sofreu, por isso os apóstolos sofreram. Glória a Deus. E nós falando aqui dos primeiros cristãos, eu tenho aqui anotado, uma coisa que eu tenho anotado, porque senão a gente não tem como guardar tudo na nossa memória. Até o ano 300, como falamos depois de Cristo, houve muitas perseguições. Um dos que perseguiram muito a igreja, um dos imperadores, é o Diocleciano, 284 depois de Cristo, até o 305 depois de Cristo. Sobre esse governo, sobre esse imperador, aconteceu a última perseguição, a mais severa. Diz o historiador que durante 10 anos os cristãos foram caçados como fera, nas cavernas, nas florestas, queimados, lançados às feras, mortos pelos métodos mais cruéis. E eu acho importante, meus irmãos, que isso quase não é noticiado, quase não é falado, parece que é encoberto, mas essas coisas está registrado, tem registro, não é a fábula da mula sem cabeça, não, isso tem registro nos museus. Isso, como já falamos, que historiadores que estudaram já daquela época, homens que se dedicaram a escrever. Eu vou escrever aqui a história da igreja. Deus inspirou eles. É claro que a Bíblia é a palavra infalível, é inerrante. Outros livros poderá acontecer de ter algum erro, poderá. Agora, a Bíblia é infalível, mas os livros históricos, nós aprendemos muito, meus irmãos, com a igreja primitiva. Eles eram lançados às feras. Um deles, dos pais da igreja, o Policarpo. Esse era o que eram os pais da igreja? Eram aqueles que estavam substituindo os apóstolos. Os apóstolos foram morrendo, todos eles martirizados, praticamente foram morrendo. Aí os apóstolos foram ganhando outras pessoas, e foram os pais da igreja. Um dos pais da igreja, o Policarpo,
Diz a Bíblia, diz a história que foi um piedoso discípulo de João, e deram a chance dele se retratar e amaldiçoar Jesus. Eles disseram assim: amaldiçoa Jesus, que nós não vamos te sacrificar. Diz a Bíblia que ele disse, diz a história que ele disse: 86 anos faz que Jesus só me tem feito bem. Como poderei eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e meu Salvador? Quer dizer, pessoas que tiveram um encontro genuíno com Deus. Pensa bem, a forca estava ali, a condenação estava às portas ali, é certeira, e disseram: tu tem uma chance ainda de amaldiçoar. Ele disse: 86 anos Jesus tem sido leal, quer dizer, era uma pessoa que tinha experiência de vida. Como eu vou poder agora amaldiçoar? E diz a Bíblia que logo depois ele foi queimado vivo pelo imperador Policarpo. E foi assim que a igreja primitiva foi até o ano 300 aproximadamente depois de Cristo, quando Constantino, isso tem até nos livros de história secular, quando Constantino, ele foi a imperador, e ele tornou a religião oficial do Estado. Quer dizer, não houve mais perseguição contra a igreja, ficou fácil agora entrar para os cristãos, para o rol de membro, ficou fácil agora, não havia perseguição, e como falamos, ficou a igreja oficial do Estado. Quer dizer, não, era chique agora fazer parte da igreja que o imperador ajudava. O imperador Constantino começou a ajudar financeiramente a igreja, começou a administrar a igreja, com um porém: Constantino, ele nunca se converteu. Ele não é que ele se converteu simplesmente para agradar os cristãos que estavam crescendo a grande quantia. A igreja cristã já estava muito grande, e Constantino, para agradar e ter ali o apoio, ele disse: não, agora o cristianismo é a religião oficial. Glória a Deus. O que aconteceu, meus irmãos? Constantino começou então a ajudar a igreja. Parece que é uma notícia boa. A princípio, olhando assim, pensa bem, terminou a perseguição, agora até o imperador ajudava levantar, reformar as igrejas, a sinagoga. Parece ser uma coisa. Não, ali começou a igreja a cair, não em quantidade de membros, claro, aumentou mais ainda, estava grande a quantia de membros, os números, o rol de membros, aumentou mais ainda, porque o imperador era um dos líderes da igreja. Mas o que acontecia, meus irmãos? O imperador começou então a chamar líderes que ainda não eram convertidos. Temos os nomes aqui, é claro, não veio atrás, não precisa ler. Ele começou a trazer pessoas que pagavam soma de dinheiro, e eles diziam: agora eu vou ser o bispo, chamavam bispo na época, eu vou ser o bispo da igreja de Jerusalém, da igreja de Cesareia, eu te dou tanto a imperador, eu vou ser o bispo. Aí que a igreja começou a se corromper, e aí que nasceu a igreja católica. Note bem que não estamos falando mal da igreja, está aí. A palavra católica quer dizer universal. Quando a gente diz igreja católica, podia dizer igreja universal, quer dizer, católica quer dizer, é universal, já está dizendo que é universal. A igreja começou então a se corromper de uma maneira, meus irmãos, que o Espírito Santo, que era o que fazia a igreja prosperar, que era o que fazia a igreja não renunciar a Cristo, o Espírito Santo que fazia a igreja permanecer fiel no meio do mundo corrompido, o Espírito Santo saiu, porque aonde o temor a Deus não está, aonde os interesses humanos, os interesses financeiros, de posição, de poder, aonde esses interesses estão mais do que a glória de Cristo, o Espírito Santo sai, quer dizer, ele não fica no meio, e a igreja começou a se corromper, começaram então a fazer culto, a venerar imagem, escultura, começaram então a batizar criança, começaram então, e foi indo aos poucos, isso deu 300, 400 anos, começaram então dali a pouco vender cadeira no céu, quer dizer, era a igreja só de nome, já o Espírito Santo não estava mais ali, começaram a vender cadeira no céu, se pagasse uma boa quantia, vamos dizer que fosse hoje, vamos colocar ali uns 30 mil reais, 60 mil, 100 mil, não era pouco, era bastante para a igreja,
tá? A igreja da época, no caso de enriquecer, não me interessa, pagou 100 mil, botou no bolso, você está garantida para a cadeira no céu. Podia fazer o que quisesse, podia adulterar, fazer, estava garantido. Quer dizer, a igreja então deixou de ser igreja para ser um comércio, e daí caiu tudo, meu. Foi até que Deus começou a levantar pessoas que não se conformaram, assim como Pedro e João, que disse: nós não podemos deixar de falar do que nós vimos. Glória a Deus. Começou então levantar pessoas, entre outros Martinho Lutero e tantos outros depois, pessoas que eles foram, que eles começaram a buscar um avivamento. Temos aqui a igreja na Europa, a igreja Assembleia de Deus, meus irmãos, este ano, e é claro que aqui não estamos fazendo propaganda, mas este ano no Brasil já passa de 100 anos, agora não me lembro muito bem se até deveria saber, 105, 106, 110 anos no Brasil da Assembleia de Deus. Sabe como é que iniciou a Assembleia de Deus? Não? Lá nos Estados Unidos, lá na Suécia, dois homens, Gunnar Finger e Daniel Berg, lá na Suécia, eles ouviram falar que existia o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a buscar incessantemente, dali a pouco Jesus batizou eles com o Espírito Santo, eles foram para os Estados Unidos e de lá eles vieram para o Brasil, estado do Pará, mandado por Deus. Dois homens, meus irmãos, que deixaram a sua terra simplesmente porque eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Glória a Deus. Dois homens. Aí começou a igreja Assembleia de Deus, fundamentada, meus irmãos, nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na conversão em Cristo Jesus, unicamente em Cristo Jesus, no batismo por imersão, e assim por diante, na volta de Cristo segundo a palavra. Jesus disse que quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então está perto de Jesus ir buscar a sua igreja. Assim começou a igreja que nós estamos aqui, mas você fique sabendo que para nós estarmos aqui, irmão Paulo, depois nós vamos ler a tua carta, para nós estarmos aqui, irmãs e obreiros também, para nós estarmos aqui, houve muita perseguição no Brasil, muitíssima perseguição no Brasil também. Para nós estarmos aqui, teve pessoas que sofreram, teve pessoas que padeceram fome, frio, sede, prisão, açoite. Eu estava lendo a história de Jesus hoje, a Alessandra, né? Para nós uma alegria estar aqui, Alessandra, você tem o nome? Eu estava lendo a história verídica, a vida de Jesus. Eu estava vendo, nós estamos falando de perseguição. Eu estava lendo, meus irmãos, que quando Jesus ele foi preso, que Judas ele entregou, diz a Bíblia que chegaram as autoridades e no rosto, uma bofetada, cuspiram. É claro que não estou fazendo, nós estamos no rosto e uma cuspida, e disseram: profetiza quem que te bateu, é o Cristo. Quer dizer, Jesus, meus irmãos, sofreu muito mais do que nós. Se porventura você sofre um pouquinho porque está servindo a Jesus Cristo é incomparavelmente ao sofrimento dele, muito mais ainda, quando diz a Bíblia que ele levantou seus braços e ele disse: Deus meu, quer dizer, falando em língua, no idioma aramaico, Eli sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na hora ali, que quando diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Jesus disse: Pai, entrega o meu espírito. Glória a Deus. E a igreja do Senhor Jesus, voltando aqui para o texto, a igreja de Jesus Cristo, que começou lá no Atos Apóstolos, Pedro, João e tantos outros mais, eles não se acovardaram, eles não se envergonharam. Depois, quando falamos aqui, claro que fizemos um resumo, tem muitas pessoas aqui. Depois, meus irmãos, no Brasil,
Brasil, como já falamos, missionários que foram perseguidos, mortos por causa do Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque o assunto Evangelho, o assunto é o assunto mais importante, que está falando de assuntos espirituais e eternos. Por isso que Pedro disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quer dizer, se nós pararmos de falar, se nós deixarmos de falar, também nós estaremos incorrendo erro. Quando Pedro e João, mesmo com perseguição, eles não se calaram, eles disseram: nós vamos continuar. Aqui neste livro, meus irmãos, fala da morte, e tantos outros livros, não só esse, da morte dos apóstolos. Eu vou ver se eu acho aqui para não tomar muito tempo. A morte dos apóstolos, como eles foram, como eles morreram, como eles perderam a vida por causa do Evangelho. E todos eles foram mortos. Aqui Mateus, segundo a tradição, como falamos, são histórias que historiadores escreveram. A Bíblia, como falamos, é a única inerrante, mas no livro de história pode haver algum erro. Mas segundo a tradição, segundo a história, Mateus sofreu martírio pela espada da Etiópia, por um animal de Alexandria até morrer. Marcos foi morto, Lucas foi enforcado na oliveira, esse Lucas que escreveu aqui o Evangelho. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente, não morreu e foi lançado para a ilha de Patmos, que depois escreveu João, o Apocalipse, melhor. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Tiago foi lançado do templo abaixo e morreu. Tomé foi amarrado em uma cruz. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a história que ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Ele disse: não me coloca de cabeça para baixo. Mas ele foi até o final. Por isso que ele disse: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Então, e assim vai tantos outros aqui. Não vou ler muito aqui, senão os irmãos hoje está só lendo. Não, nós estamos lendo, vamos tirar da onde a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O que Deus espera de nós hoje? O que Deus espera da igreja do Senhor Jesus? O que Deus espera da nossa vida? Que nós iremos buscarmos a graça de Deus para continuar falando. Ontem aqui tinha um trabalho abençoado, trabalho infantil, juvenil, trabalho abençoado, que o assunto era sobre o Espírito Santo, sobre o revestimento, e eu estava sentado, escutando, vim para participar, para escutar, participar, as professoras que fazem trabalho, eu estava escutando, meus irmãos, e lembrando e me alegrando, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só está aqui porque Jesus um dia, Ele mandou o Espírito Santo. Você, irmã, só está aqui porque foi o Espírito Santo que convenceu, irmão também, e a minha vida também. Em primeiro lugar foi o Espírito Santo que convenceu, e o Espírito Santo disse: tu é um pecador, você precisa se arrepender. Depois o Espírito Santo foi fazendo a limpeza, que entra a palavra regeneração, o novo nascimento, quer dizer, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Agora ele é um cidadão do céu. Mar de rosa? Não, perseguições, mas todos aqueles que permanecerem fiel até o fim serão salvos. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos estar orando. Eu não quero ir mais além. Depois temos que ler a carta do irmão aqui, com Paulo, e nós vamos estar orando nesse momento. O irmão Elias vai colocar ali, se é possível, irmão Elias, uma parte daquele louvor do caminho do Gólgota. Vai adorando a Deus aí em pé, vai adorando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando e fazendo um convite. Vamos estar fazendo um convite para aquelas pessoas que desejam chegar mais perto de Jesus Cristo, tem uma necessidade também, que esteja enfermo, deseja até nunca de oração. Medita na letra do louvor. E agora, Senhor,
a seu lado pra me amparar. Sozinho, Jesus ficou sozinho. Vejo com os olhos até os seus passos na areia. Vejo o lugar da cadeira a me esperar. Vejo pregado na cruz um olhar de ternura, olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. Glória a Deus. Deus do seu Pai lá do céu, atônito olhando, Deus está olhando. vendo com dor o seu filho ao Calvário subir. Glória a Deus. Tinha o poder de livrá-lo daquela loucura, Deus tinha poder de livrar Jesus. mas era mistério nesta hora a Escritura cumprir. Glória a Deus. Senão nós não estaríamos servindo a Jesus, meus irmãos. Vejo com os olhos até os seus passos. Glória a Deus. Graças a Deus. Assim como a Mauracília, se tiver mais alguém queira passar à frente, nós estaremos orando junto. É claro que não é obrigado passar, mas se você sentir da parte de Deus, passar à frente. É alguém que queira também entregar a vida a Jesus, levar Jesus no seu coração. Sempre o convite é necessário fazer, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas você que quer chegar mais perto, assim como Pedro, ele disse: nós não podemos deixar de falar do que nós vimos. Nós devemos também continuar falando a palavra de Deus. Glória a Deus. Vejo o lugar da cadeira a me esperar. Vejo pregado na cruz um olhar de ternura, olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. Aleluia. Como Cordeiro de Deus, não havia Glória a Deus. Fica o nome do Senhor. e a matador seguiu sem reclamar. Matador seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pintado por nossos pecados sem nunca pecar. Pesado por nossos pecados sem nunca Vejo pecar. com os olhos até os seus passos na areia. Vejo o lugar da cadeira ali Glorificado o esperar. nome do Senhor, Jeová. Vejo pregado na cruz um olhar de ternura, Jesus foi até o fim, meus irmãos, para nós irmos também. olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós poderíamos continuar ouvindo louvor, mas aí nós vamos passar muito. Mas se nós formos, o nosso desejo é continuar ouvindo esse louvor. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Por isso a igreja, Jesus comprou o seu sangue. Por isso você luta também, que nós temos um aniversário. E é por isso que nós temos que buscar o poder que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis testemunha na tua casa, no trabalho, no colégio, seja lá onde for, testemunha daquilo que Jesus fez. Assim como Pedro, ele foi fiel e foi morto, mas não negou Jesus. Assim como Jesus, então, vamos orar até. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos. Glória a Deus. Graças a Deus. Vou orar para a família, para os irmãos, para a família. Uma coisa que me chama a atenção, que diz a Bíblia que a igreja primitiva, dentro da igreja não existia diferença. A igreja primitiva era assim: dentro da igreja, a comunidade, não havia diferença de classes sociais. Tinha médico, o núcleo era médico, tinha médico. Depois se converteram pessoas influentes no sinédrio, e tinha pessoas também que eram quebrador de pedra na época, pastores de ovelha. Mas dentro da igreja não havia, não tinha classe A, classe B, e assim deve ser ainda a igreja do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Embora, claro, tem
aí fora a circular precisa, mas a igreja do Senhor Jesus não há diferença de classe social e de raça, nada disso. Todos nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar orando então? Vamos estar orando. Vamos orar a Deus, querido Deus. Nós te exaltamos, te glorificamos, te damos graça pelo seu sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, meu mestre, pela igreja que o Senhor comprou, pela igreja do passado, pela igreja que sofreu. Eu digo, Deus, por isso estamos aqui na sua presença. Queremos apresentar as dificuldades, os pedidos de oração. Queremos apresentar a Ti, mestre, essas famílias, essas pessoas. Queremos pedir, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Oh, Namaste, Namai, bendito é o nome do Cordeiro. Queremos te pedir o milagre. É Deus, domine, Pai. Queremos te pedir a operação divina, o renovo divino, oh, a cura divina, a restauração, o milagre. Ainda o Senhor faz, ainda o Senhor é Deus e sempre será. E nós cremos no poder, nós cremos no milagre, nós cremos na soberania. Oh, Remaste, viva, bendito é o nome do Cordeiro. Venha tocar neste coração, nesta vida, na família, nos irmãos. Pai Celestial, nós te adoramos, nós te glorificamos, te apresentamos a Ti e te damos graça. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode adorar a Deus, irmão. Cumprimenta a tua irmã ali, a irmã que está do lado, irmão. Passa assenta um instantinho. Assenta um instantinho aí para nós ainda. Irmão Paulo, passa aqui, irmão Paulo. Passa aqui, irmão Paulo. Assenta um instantinho. Bora glorificando ao nosso Senhor. Passa aqui, irmão Paulo. É possível passar aqui. Glória a Deus. Irmão Paulo já esteve na nossa casa. E, como já falou, já esteve mencionando, já morou no município aqui. Irmão Paulo já morou no Paulo Teper trouxe a sua carta de transferência. Os irmãos sabem que uma carta de transferência é um documento do mesmo valor que um documento do colégio, quando traz uma criança ou um jovem, sai do colégio, vai para o outro, leva a transferência, leva o documento. Então, o histórico e a igreja também tem esse sistema. Aqui então nós vamos ler a Igreja Assembleia de Deus, de Coronel Ricardo, pastor, presidente Roberto Carlos de Mello. Ele enviou uma carta de transferência pela sua mudança aí no município, e diz assim a carta: saudações do Senhor, apresentamos à igreja de Maitá, Assembleia de Deus, o irmão Paulo Rogério Teper, sua família, membro desta igreja desde tempo, por se achar em comunhão com ela, com a igreja. Nós o recomendamos para que recebeis do Senhor como usam fazer os santos. Assinados pelo pastor Roberto Carlos, que também conhecemos. 1º de janeiro, já faz dias que o Paulo me entregou a carta, estava ali na nossa casa. E hoje o Santo Leitor de nós fazer então essa leitura, mediante a leitura da carta e mediante algumas perguntas que vamos fazer. Isso é praxe, é padrão, todos que vamos recebendo, e sabemos que vão enviá-la a Deus, mas mediante essa carta e algumas perguntas, João Paulo promete diante de Deus, da igreja, do ministério, honrar a Deus dentro da igreja e fora dela. Amém, com certeza. Promete promover a união do corpo de Cristo quando possível. Amém. Promete cooperar de várias maneiras que podemos cooperar no reino de Deus, no progresso do reino de Deus. Amém. Irmão Dalgiro, passa aqui e dá um abraço, irmão. Irmão Dalgiro, dá um abraço ao irmão Teper aqui. Dá um abração e nós vamos receber os irmãos. Recebe com o Paulo. Glória a Deus, irmão.
Dá um abraço nele ali, deixei para você fazer esse trabalho. Dá para aplaudir ao Senhor Jesus, glorificar o Senhor. Deus abençoe, irmão Paulo. Em nome de Jesus, assim como toda a igreja, seja bem-vindo no nosso meio. E nós nos alegramos, cada membro, cada irmão. Quando a gente diz a igreja, irmãos, é as irmãs também. Não, às vezes a gente diz os irmãos e as irmãs, mas quando a gente diz igreja, está pegando todos. Então, a igreja, os irmãos, nós nos alegramos com o companheirismo, e como já falamos, a igreja é um corpo, e nós devemos continuar então nos esforçando para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nos alegramos a Deus então pela vida de São Paulo. Não sei se temos mais algum aviso. Na terça-feira, nasce uma oferta. Cada culto nós também servimos a Deus com a nossa oferta. O irmão Luiz também já tinha lembrado, mas ele está quase esquecendo de novo. Então, nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. O irmão Weber faz esse trabalho. Enquanto fala aqui, não é? Pode passar a minha sala. Nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. E a oferta não é obrigatória, mas o culto então não é bom para ser completo. Às vezes a pessoa traz a oferta e não vai para casa. E, então nós louvamos a Deus, como estávamos falando, não era para fazer esse trabalho. Como estávamos falando terça-feira, então nós temos o nosso trabalho, que é das irmãs, dirigido pelas irmãs, de oração. E na quinta-feira, também às 8 horas da manhã, ele trabalha da igreja, que as irmãs sabem, os irmãos sabem também, estamos aqui durante uma hora, buscando a graça de Deus. Amém, irmão? Está uma maravilha. Nós aqui estamos tanto no meio da semana, quanto no domingo, todos os domingos às 19h30. Então, nosso culto público de adoração ao Senhor Jesus. Agora no final, como eu falei antes, no final, agora no final, seja bem-vindo também a Alessandra, assim, seja bem-vindo também. Vai participar do culto, o Paulo falamos também, a Ira também, a Manaí passou por louvar a Deus com as irmãs também. Eu creio que sabe, ela vai se acelerar também amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Se esqueci de alguma vez, vamos estar em pé então para nós louvar a Deus, levantar a nossa mão, louvar a Deus, agradecer a Deus e continuar então mais uma semana abençoada na presença de Deus. Agora, vamos levantar nossa mão, vamos dizer então, com Cristo somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, cumprimento do irmão.